Oi, pessoal! Estamos aqui de volta no Papo com Palestrante. Hoje com Madalena Freire. Fala para mim, olha, é um orgulho eu poder estar entrevistando ou batendo um papo com essa pessoa que é uma grande educadora. Ela é pernambucana, professora, ela é pedagoga, arte educadora, psicopedagoga, escritora, palestrante, fundadora da Escola da Vila de São Paulo. Quer dizer, é um currículo muito grande, senão eu não ficava mais só falando o currículo dela aqui. Então, professora, muito obrigada por participar aqui conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Eu gostaria muito, muito de saber como é que foi a sua infância. A minha infância foi uma infância bem vivida, daquelas que a gente brincava na rua, daquelas que a gente era cantiga de roda. Tinha liberdade, né? E a liberdade e, por outro lado, também a segurança no sentido de que ninguém corria perigo ali, e toda a sociabilidade tão importante, tão crucial, era vivida na rua, nesse espaço público que era de todo mundo. Foi uma infância muito feliz, muito alegre, e no Recife, a gente, como a praia é perto, a gente ficava os 3 meses de férias na praia. Não, foi uma infância gloriosa. Ai, que delícia. E estudar para você naquela época, como é que era? Assim, existia um pouco mais de exigência, ou você já curtia os estudos? Olhe, a escola regular, eu nunca gostei. Eu nunca também, de certa forma, me adaptei. Claro que eu, enfim, estudava, passava no ano, não repetia ano, essas coisas todas. Mas era uma diferença, era um espaço de muita incoerência para mim em relação. Quer dizer, você já tinha essa percepção, né? Já tinha. Você já tinha essa percepção. Já, em relação ao que eu vivia na minha família e com meus pais. Mas foi com muita clareza que meu pai e minha mãe, de certa forma, apaziguava em mim, e não só em mim, nos irmãos também, essa diferença do que eles pensavam e do que a escola pensava. Ou seja, falando reto e claro, eles diziam com muita certidão e acerto que era uma outra concepção de educação. Eles tinham uma outra visão de educação e do mundo. Claro que não falavam com essas palavras, mas deixava muito claro para nós que a gente tinha que, sim, enfrentar essa diferença na concepção de educação e que a gente podia, sim, resolver no sentido de para os seus pais, né? Para os seus pais deveria ser um sofrimento, né? Você ir para uma escola que a forma pedagógica de ensinar e tudo não era o que eles acreditavam, né? Mas você sabe, claro que todo pai, toda mãe sofre porque não quer que os filhos sofram. Sofrem porque seria muito melhor se fizesse assim um assado na escola, etc. Mas meu pai e minha mãe... Bom, minha mãe era uma grande educadora, ela era diretora, ela foi professora primária do Jardim da Infância, naquela época em que o Jardim da Infância teve seu apogeu, nos anos 50, né? Então, ela tinha muita tranquilidade em observar essa inadaptação nossa, mas dizer, não, vocês têm que enfrentar, a vida é isso, a realidade é isso. Então, de um lado, havia, claro,
um certo desassossego neles, uma certa preocupação, mas eles nos incentivavam a enfrentar a situação. Claro, claro, claro. Um pouco eu tenho a impressão que eles tinham a certeza de que, na verdade, o grupo familiar, a família, né? esse primeiro espaço social, né? Espaço social no sentido de que é na família que a gente, como pai e mãe, exercita uma ética primária. Primária no sentido de que o que é certo, o que não é, o que deve ser feito, o que não é, isso não está correto. Então, no fundo, eles tinham a clareza de que a família é o núcleo primeiro e primordial da educação das crianças, da educação dos filhos. Portanto, pode ter escola assim ou assado, uma concepção que não é a sua, mas que é a família, o núcleo fundamental de educar as crianças. Né? Também acho. Não, então, sensacional. Isso foi muito claro. Bom, eu quero... essa nossa conversa é muito para falar sobre palestras e sobre suas realizações. Então, você escreveu 3 livros, né? Editou 3 livros, não foi? Foi. Não, Espera aí um pouquinho, Sandra, que o negócio aqui está caindo. São 2 livros meus e um outro livro que é da instituição que eu trabalho, ProSaber, no Rio de Janeiro, onde eu assino também junto com outras da faculdade. Tá. E na sua opinião, qual foi o mais desafiador desses livros que você escreveu? Olha, em certo sentido, todos são desafiadores, porque quando a gente escreve, a gente não sabe. Quando a gente escreve, a gente dá um pulo no escuro no sentido de que como que vão receber isto que eu estou produzindo, né? Então, é sempre uma insegurança e uma dúvida. Eu diria que todos os livros foram desafiadores, porém, o primeiro, que foi A Paixão de Conhecer o Mundo, que foi a minha experiência na escola privada, que se chamava Escola da Vila, com um grupo de crianças do pré, com um grupo de crianças de 5 a 6 anos. E que foram, o livro se constitui dos relatórios que eu vivi lá por 1 ou 2 anos. Foi o mais difícil porque eu pensava que, isso foi nos anos 80, eu pensava que o livro não era importante, que não precisava, que não era grande coisa, mas foi meu pai, o meu grande incentivador, e, de certa maneira, ele me obrigou Ele era bravo, Madalena? Não, ele era exigente. Não, bravo não, ele era exigente. Ele era uma exigência rigorosa. Assim, não, isso é muito bom, você está fugindo do problema, vamos embora, eu te ajudo, vamos enfrentar. E ele, nesse sentido, ele era um grande incentivador, tanto no Paixão de Conhecer o Mundo, como no Educador, que foi depois da morte dele, mas que ele me orientou muito. Você sabe que, já que estamos falando deles, teria uma pergunta mais para frente, mas eu vou te perguntar agora. Como é que foi ser filha, ou ser filha de Paulo Freire e Elza Freire? No início, que foi... nós nos exilamos em 64, né? A gente foi... Primeiro, meu pai foi para a Bolívia, depois para o Chile, e eu casei no Chile, em Santiago do Chile, e casada eu voltei para o Brasil em 66.
Desculpa, em 68, 67, 68. E quando eu voltei, era, bom, de plena ditadura já, se iniciando. Sim. E a volta foi muito difícil em relação a eu ser filha de Paulo Freire, porque foi um tempo em que os livros do meu pai as pessoas encapavam para poder ler, ou seja, para que ninguém soubesse. Para ninguém visse que era dele. Era dele. Né? Então, quando eu voltei, era esse tempo de ditadura e muito difícil. De certa forma, eu não me expunha de maneira nenhuma, né? Mas foi um tempo que, para a minha vida profissional, foi preciosa, porque longe dele, longe no sentido de que não estava no país, né? Eu pude iniciar a minha vida profissional. Meu pai e minha mãe sempre foi o grande inspirador de toda a minha prática profissional. Então, foi muito difícil, ainda, não digo hoje, graças a Deus, a gente aprende e a gente vai se solidificando, fortificando, mas sempre é um peso no sentido de que você tem que trabalhar com você mesma as projeções das pessoas em cima de você. Né? Sim, então, imagina. As pessoas não te veem, ou primeiro veem Paulo Freire e eu mascarada de Paulo Freire. Então é sempre uma situação delicada, porque também você não pode ser mal educada com as pessoas. Claro. Então, é delicado no sentido de que é um reconhecimento, claro, né? Mas, de certa forma, é fazer com que as pessoas percebam que eu sou eu, ele é ele, né? Mas nesses tempos de agora já é bem mais fácil, Sandra. Professora, me fala uma coisa. Quando começaram os pedidos de palestra? Na minha vida? Na minha vida, nos anos 80, 82, precisamente. Foi depois da publicação da Paixão de Conhecer o Mundo. E aí o pessoal queria uma palestra, te chamavam para você fazer uma palestra mesmo, para alunos, professores, qual era o público? Palestras geralmente em universidades, geralmente em seminários grandes, internacional ou nacionais. Foi sempre um grande público, mas eu sempre preferi, na medida do possível, grupos pequenos em que eu pudesse interagir, em que eu pudesse mais ou menos ter um grupo de diálogo com as questões que eu formulava, né? Mas foi desde aí. E aí, desde aí não parou. E assim, hoje em dia, assim, quais são os temas mais solicitados? Olhe, eu vou te dizer o que eu mais prezo, o que é a minha preferência. Nesses anos todos, que já são mais de 50 anos, eu me mergulhei nas questões da formação do educador. O que é necessário numa concepção democrática, numa concepção autoritária, a gente já sabe como que é. Na concepção autoritária, você faz grandes eventos, né? E como diz a palavra, é puro vento, no sentido de que grandes espetáculos e que não aprofundam o dia a dia
da formação do professor. E quando eu digo educador, é professor, é coordenador, é diretor, é auxiliar, é todos. Sim, é o educador, tá certo. É todos que habitam na escola. Mas o que eu mergulhei, que hoje eu trabalho profundamente, é a questão da formação do educador. E dentro dela, a firmeza e a clareza de dizer que todo educador tem o dever de refletir cotidianamente sobre sua prática. A reflexão é o germe da teoria. O danado é que nós somos educadas, na concepção autoritária, a não parar para refletir sobre o que a gente pratica, sobre a aula que a gente exerceu, né? Então, por isso, a gente repete modelos, copia modelos. Então, a gente não consegue, na concepção autoritária, e nessa repetição, onde você não para refletir, você não chega à praxis. A praxis no sentido de que existe uma prática que retrata a teoria que você pratica. Então, a reflexão te leva e te exige a uma tomada de consciência. A uma tomada de consciência do que é que você está praticando, do que você acredita que está trabalhando, para que mundo, para que sociedade, né? Então, isso está muito, muito presente na inspiração do meu pai, Paulo Freire, em que ele dizia que a reflexão é fundamental, e eu digo que a reflexão é arma de luta. E isso significa que a escola, com o coordenador pedagógico ou diretor, tem a missão não no sentido religioso, tem a obrigatoriedade de acompanhar os professores na sua reflexão, no seu pensar, o ensinar. Então, o que existe geralmente se a gente pergunta para um diretor, para um coordenador pedagógico, qual é a sua classe? Você trabalha com quem? Ele é capaz de dizer, não, eu trabalho com 2.000, com 1.500, com 500, dando o número total dos alunos da escola. Então, se o coordenador, se o diretor não tem aluno, os professores estão abandonados. Porque o coordenador, o diretor, é professor dos professores. Neste sentido de que ele é o educador que acompanha a reflexão da prática dos professores. Então, isso ainda está muito longe de uma prática corriqueira. Muitas instituições já têm essa prática, mas a maioria ainda não, né? E sem tomada de consciência, a gente não muda, a gente repete. É por isso que na educação existem modas pedagógicas. Agora é Reggio Emília, joga tudo fora, que agora é Reggio Emília. Agora é Vygotsky, joga tudo fora, que agora é Vygotsky. Então, é porque essas modas mostra um educador alienado, um educador que não é dono da sua autoria. E a gente só fica dono da autoria quando a gente reflete sobre a prática. Eu ia justamente perguntar sobre o que você falaria hoje para um educador ou para uma professora da sua escola. E aí é isso. Reflita. Exatamente. Achei sensacional, sensacional. Bom, professora, oi? E também, Sandra,
como acompanhar os professores, é a questão, e também como acompanhar os coordenadores, porque os coordenadores também ficam abandonados. Como acompanhar o diretor, porque o diretor é o professor que tem maior número de classe na escola. Sim. Ele tem o grupo dos pais, o grupo dos professores, o grupo dos funcionários do administrativo pedagógico, ou seja, as secretarias de educação necessitam ter uma orientação e um acompanhamento pedagógico de todos os educadores da escola. Porque na escola todos são educadores, são modelos, são exemplo, não é? Então, a gente já está partindo para o finalzinho, porque é um filminho bem curtinho. E eu queria... Você me atiça e eu não paro de falar. Não, eu estou adorando. Eu queria que você me falasse um propósito e o seu legado. Um propósito no sentido de quê, Sandra? Não, um propósito, de repente, ainda de vida, porque você já fez muitas coisas, né, Madalena? Você já realizou muitas coisas, mas uma mulher com a sua força deve ter mais ainda propósitos aí por vir, né? Tá legal. Olha, eu estou com 75 anos. Eu tenho urgência no sentido... Não parece. Não. Gente... É porque a gente está online. Se você fosse presencial, a gente ia se ver mais. Tá bom. Eu tenho urgências no meu tempo. Isso não significa afobação, aceleração, estou perdendo tempo, Não, muito pelo contrário. O tempo na velhice, e eu vejo a velhice como um grande presente na vida da gente, porque a velhice traz os netos, e mesmo que você não tenha netos naturais, vocês têm netos, outros, crianças. Né? Sim, a velhice traz esse presente da possibilidade de você renascer com as crianças. Então, o propósito desse tempo de amadurecimento e de contemplação, porque a velhice traz esse estado de contemplação na vida, diante da vida, do que você já fez, do tanto que foi, do tanto que não foi possível, do tanto que você faz hoje. Eu atualmente, assim, precisamente, eu já estou nesse trabalho da coordenação de um grupo, de um curso de formação especializado na educação infantil, com o aval do MEC, para crecheiras e educadoras das favelas do Rio de Janeiro. São 36 favelas. Este curso já existe há 16 anos e eu venho coordenando. E já formando outros professores que eu já tenho delegado a maioria das minhas funções. Mas, atualmente, eu estou me empenhando na construção de vídeos ou o que seja para que todo esse trabalho ganhe uma irradiação e uma publicação muito maior. O legado é o grande amor à educação, é o grande amor à sala de aula. Eu vou morrer em sala de aula. E é o grande amor às crianças. A Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, mas naturalizou-se americana, tem uma grande frase que diz que o educador e os adultos, né, são
são exemplo do amor à vida e do amor ao mundo, né? E é esse amor à vida e amor à criança e ao mundo que todos nós podemos deixar de legado. E eu deixo isso muito, muito empenhadamente, deixo no sentido de que façam disso o que vocês vão para frente, do que vocês encaminham. Professora, acabou a nossa conversa, mas eu tenho que falar que, assim, que energia, que sabedoria. Olha, foi um grande prazer conversar. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Desculpe por falar tanto, mas é que eu vou me entusiasmar. Não, que bom. Olha, um beijo enorme. Beijo enorme para você, querida. Muito prazer. Não foi à toa que você veio na minha cabeça 2 semanas atrás. Meu Deus, mas por que eu estou pensando? Pois está explicado. É que nós tínhamos que nos encontrar. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Beijo, tchau. Beijo.